Olá, tudo bem? Se alguém me perguntar, e muitas vezes me pergunta, se o espiritismo, no final das contas, se ele faz o bem ou faz o mal, eu costumo responder, né, que o espiritismo faz mais bem do que mal, pelo menos assim, num primeiro momento, para quem não se aprofunda muito, para quem não passa a acreditar em tudo que dizem. O espiritismo é uma doutrina consoladora, né, que pode ser muito útil para quem está passando por momentos difíceis e para quem está em busca de respostas imediatas e sem maior profundidade, né, como é o caso da maioria das pessoas. Poucas pessoas tendem a se aprofundar em qualquer assunto que seja. A não ser em novela e futebol, né, muito se aprofunda. Os centros espíritas, de um modo geral, podem ser considerados como importante pronto-socorro de consolação emocional. Em alguns casos, as palestras públicas podem ser motivadoras e desenvolver a autoajuda, que, se não é o ideal, é muito melhor que nada. Mas nesse vídeo eu quero chamar a atenção para 4 pontos negativos que as crenças espíritas produzem em seus crentes. Primeiro, a terceirização da responsabilidade. Assim como a Igreja Católica transfere a culpa pelo mal dos homens ao diabo, e as igrejas pentecostais, neopentecostais e congêneres culpam o demônio, os espíritos malignos, né? A tendência é que o espírita culpe os espíritos obsessores, mesmo que a doutrina explique que o que atrai ou ativa a sintonia com os espíritos obsessores sejam os sentimentos, pensamentos, palavras, atitudes e comportamentos do obsediado. A literatura espírita de raiz chiquista, ou seja, os romances de Chico Xavier e seus seguidores pretensos médiuns, criam histórias mirabolantes de perseguições de espíritos, perseguições essas que atravessam os séculos e passam de uma reencarnação a outra, incluindo os intervalos entre as reencarnações. Qualquer pessoa que seja crente nos preceitos básicos do espiritismo, mesmo que não seja um espírita convicto, vai relacionar esse tipo de historinha a fatos obscuros da sua própria vida e vai acabar acreditando que tem um ou mais espíritos obsessores o perseguindo a vida inteira. Os próprios Chico e Divaldo, eles contam suas supostas peripécias com espíritos obsessores. Chico chegou a dizer, isso, tudo que eu falo sobre Chico Xavier tem disponível na internet. Chico chegou a dizer que levou um tiro de um espírito. Isso pode não parecer assim algo muito relevante, né? Mas quem conhece os bastidores dos centros espíritas, como eu conheci, sabe que muitos espíritas sorridentes, né, aparentemente sempre numa boa, né, escondem medos terríveis, terríveis. Não bastassem os seus problemas reais, que todos nós temos, há sempre o temor de que os obsessores aumentem o seu poder de fogo ou que ataquem os seus familiares mais frágeis. Muitos comportamentos que poderiam ser encarados com normalidade, né, como doenças não muito graves, né, o uso do tabaco, que em alguns centros espíritas é considerado uma coisa assim, meu Deus, né? Desavenças familiares, preferências sexuais. Às vezes essas coisas são vistas como se fossem a porta de entrada para os obsessores. Essas pessoas desenvolvem um medo interno muito mal resolvido e associam todo pensamento ou ação, né? Pensamento ou ação considerada má a um espírito obsessor. E com isso acontece a terceirização da responsabilidade. Essas pessoas, mesmo que continuem se esforçando para tentar corrigir aquilo que consideram como sendo defeitos, devido às suas crenças arraigadas, passam a não depender unicamente dos seus próprios esforços, mas concluem que dependem do perdão ou do afastamento dos seus obsessores. Uma outra modalidade de terceirização da responsabilidade é a delegação das suas próprias obrigações aos supostos espíritos superiores, né, ou trabalhadores espirituais mais elevados. Não é preciso fazer maiores esforços para resolver os problemas, né, porque os espíritos superiores vão dar um jeito. Isso é muito comum em grupos de atendimento espiritual.
Trabalhadores espíritas relaxam muitas vezes em suas posturas psíquicas e comportamentais, acreditando que isso é de pouca importância, né? Pois quem faz o trabalho mesmo são eles dizem assim, né? São eles, os espíritos, né? Segundo ponto, a sofrida busca por um ideal que não existe. O Evangelho segundo o Espiritismo é o livro mais seguido pelos centros espíritas de orientação chiquista, né? É o livro mais indicado e o mais doado pelos espíritas aos simpatizantes do espiritismo. Foi um livro escrito por Allan Kardec às pressas, em absoluto segredo, tanto que nem o seu editor, né, o editor de Kardec, nem ele mesmo sabia da produção desse livro. Kardec fez esse livro, muito provavelmente, né, para não perder prosélitos de forte orientação cristã para Rosteng, né? Rosteng estava prestes a lançar o seu polêmico livro Os Quatro Evangelhos. É um livro carola, né? Eivado de pieguismo barato que escorre, né, de suas páginas como uma gosma dolorosa. Né? Estou falando do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem lê esse livro depois começa a se abastecer com as mensagens de Emmanuel e as historinhas melosas de mães que salvam seus filhos depois de meia dúzia de reencarnações bandidas. Essa pessoa passa a acreditar que existe um ideal único de bondade, né, que todos têm que seguir, cujo modelo mais próximo e conhecido é o próprio Chico Xavier. Né, o modelo encarnado assim, que conheceram e em que podem se basear é Chico Xavier. Essas pessoas não aceitam o fato de que sentimentos como raiva, inveja, despeito são sentimentos inerentes à condição humana e que o próprio Chico Xavier os sentia. Há inúmeras cartas de Chico Xavier, repito, tudo disponível na internet, que deixam claro que ele também sentia raiva, sentia inveja, sentia despeito, assim como qualquer outro ser humano. Como essas pessoas não aceitam que esses sentimentos são humanos e que, como tais, podem ser controlados, mas não extintos, essas pessoas, de acordo com sua índole, elas costumam seguir dois caminhos, né? Um de dois caminhos. Ou reconhecem tristemente suas falhas e desenvolvem um enorme sentimento de culpa por não conseguirem ser aquilo que elas aprenderam e acreditaram ser o único modelo correto, ou então desenvolvem uma terrível e melequenta hipocrisia em que insistem em fingir o que não são. Ostentam sorrisos estudados, assim, sabe? Sorriso William Bonner, assim, boa noite, boa noite. Né? Corrigem os seus interlocutores a cada palavra que consideram mal colocada e terminam toda a frase dizendo muita paz, meu irmão, enquanto seus olhos expelem faíscas de ódio. Né? Terceiro ponto, a bengala da vida futura. Esse mal talvez assim não seja tão disseminado entre os espíritas, pois ele é comum apenas entre aqueles espíritas mais convictos e mais estudados. O espírita convicto ele tem tanta certeza da continuação da vida depois da morte do corpo físico, e no caso dos chiquistas, né, eles têm tanta convicção de que a vida depois da morte é tão parecida com essa vida terrena, que é como se fosse uma continuação dela. E convictos de que existem as sucessivas reencarnações, né, que eles acabam se tornando relapsos em relação a entes queridos e em relação aos prazeres e experiências que a vida tem a oferecer. Se essas pessoas considerassem a possibilidade de que tudo pode terminar aqui mesmo, apenas como possibilidade, ou que, se a vida continua de alguma forma, isso pode ser tão diferente do que nós conhecemos, né? Tão diferente que chega a ser inimaginável, provavelmente essas pessoas seriam mais atenciosas para com os pequenos prazeres da vida, né? Com os pequenos e grandes detalhes que a vida nos oferece como experiências únicas e com pessoas próximas com quem convivemos efemeramente e que possivelmente nunca mais veremos. A crença numa vida futura, ela pode sim ser muito útil, muito benéfica até, mas a certeza, né, aquela certeza, assim, convicção de uma vida futura nos moldes da vida atual, nos moldes chiquistas, pode fazer
e faz com que adiemos prazeres e menosprezemos pessoas na certeza de que poderemos nos dedicar a isso pela eternidade afora. O quarto ponto: reencontros de vidas passadas. Esse ponto é o mais prejudicial de todos. Como espírita ou simpatizante do espiritismo, né, ele acredita em reencarnação, e como o que ele conhece geralmente são romances espíritas de Chico Xavier ou de seus seguidores pretensos médiuns, embora Kardec até certo ponto também dê margem a esse tipo de interpretação, existe sempre presente a crença de que nós, e grande parte das pessoas com quem nós convivemos, nós somos espíritos que se conhecem há muito tempo e que estão se reencontrando, né? Se gostamos muito de alguém, né, simpatizamos muito com alguém, passamos a gostar muito daquele alguém, a interpretação espírita popular vai dizer que é porque nós já vivemos com essa pessoa em outras vidas. Se nós temos raiva ou antipatia por alguém, é porque também já vivemos com essa pessoa em outras vidas e nós a prejudicamos ou fomos prejudicadas por ela em outras vidas. É muito comum, mas muito comum mesmo, encontrarmos nos centros espíritas pessoas que se submetem a casamentos absolutamente desastrados e destrutivos porque acreditam que essa união é resgate de outras vidas. Afinal, essa união é uma oportunidade, né, que os espíritos superiores responsáveis pelo planejamento familiar, uma oportunidade que eles estão nos dando para resgatar os erros do passado, os erros que cometemos contra essa pessoa em outras vidas. Diz a sabedoria popular espírita que, se nós fugirmos à responsabilidade agora, depois, em uma próxima reencarnação, será muito pior. Isso para aqueles espíritas mais tradicionais, né? Pois para os mais avançadinhos, mais atualizados, né, pelos fervorosos seguidores de Chico Xavier, essa reencarnação atual pode ser a nossa última chance nesse planeta. Ó, o planeta chupão, né? Quem não se endireitar vai ser expulso do planeta. Vai para um planeta primitivo recomeçar a sua caminhada evolutiva. Também é muito comum nos grupos de atendimento os supostos médiuns revelarem a causa de nossas desavenças familiares, né? São resgates de outras vidas, não poderia ser diferente. Se eu não me dou muito bem com um filho ou com um irmão, por exemplo, é porque nós já vivemos em outras vidas juntos, né? E já aprontamos muito um para o outro. Um médium mais discreto, mais responsável, né, ele não vai dar detalhes. Mas um suposto médium mais afoito, ele pode revelar detalhadamente coisas que aconteceram em outras vidas. Você matou o seu irmão, né, para ficar com a mulher dele, né? O seu filho foi o seu assassino na outra vida para ficar com a sua mulher, que agora é a mãe dele, sua esposa, né? Tudo tirado das historinhas imaginadas por Chico Xavier e seus seguidores. O mal que uma crença dessas pode causar é incomensurável. Uma simples antipatia, ou algumas diferenças de postura, né? Diferenças de pontos de vista, podem se tornar uma grande aversão, pois você passa a acreditar que existe uma verdadeira história de ódio e vingança entre vocês, né? Você e essa pessoa com quem você tem diferenças. Então existe uma história de ódio, de vingança ali, que atravessa os séculos e perpassa várias reencarnações. E se você for uma pessoa que se esforça para alcançar o ideal de bondade pregado pelo Evangelho segundo o Espiritismo e pelos livros do Chico Xavier, você vai sofrer. Você vai aturar desaforos que talvez não devesse aturar. Você vai se submeter à continuação de relações doentias, tudo devido a crenças disseminadas pela imaginação de algumas pessoas, principalmente por Chico Xavier.
Muita força e paz para você.